Vamos lá. Bem, a gente pode dividir o ciclo menstrual em fase folicular, ovulação e fase lútea. A fase lútea é quando o que sobra da ovulação, daquele folículo, se transforma em um corpo amarelo e secreta progesterona e estrogênio. Tá? Bem, a gente ainda pode dividir isso, né, em fase folicular inicial, fase tardia e ovulação. O que acontece aqui? Ó? Nessa figurinha, a gente tem a fase folicular inicial. O que é a fase folicular inicial? Toda essa partezinha rosa aqui, lilás, da figurinha. Nessa fase, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotropina, que estimula a produção de FSH e LH. Esses hormônios, FSH e LH, vão estimular o folículo. O que é o folículo? O folículo é tudo aquilo que tem o ovócito, né, mais o antro, mais a corona radiata, vai estimular o folículo a produzir estrogênios. Quais são os estrogênios, né? O estradiol, progesterona, testosterona, tá? Então, vão produzir ali os estrogênios. Esse folículo vai produzir o estradiol e o estradiol vai acentuar ainda mais a produção deles pelas células do folículo, células granulosas. A gente chama da camada granulosa, que é a corona radiata. Minto, o que está em volta lá do folículo. Então, vai ter aqui um feedback positivo. Mais estrogênio vai produzir mais estrogênio pelo folículo. Então, essa fase folicular inicial depende do hormônio folículo estimulante, por isso que ele tem esse nome, FSH, para estimular o folículo a se desenvolver. Essa é a fase folicular inicial. Ela está iniciando o ciclo menstrual. Na fase folicular tardia, ou seja, quando o folículo já está evoluindo para a maturidade, chegando perto do período da ovulação, começa a ser secretada a inibina, que vai bloquear a produção de FSH, vai ter uma grande produção de estrogênio, que vai ativar o hormônio liberador de gonadotropina a liberar mais LH, tá? E uma pequena quantidade de progesterona vai aumentar a produção de LH também, que é o hormônio luteinizante. Esse pico de LH aqui vai ser importante para, no final do processo, a gente ter a ovulação. Então, esse LH aqui tem um feedback positivo, né, que ele vai estimular a própria produção de mais LH. Tem grande produção de estrogênio, que vai inibir a produção, que vai também estimular a produção de LH, mas vai inibir de FSH. Enfim, vamos seguindo aqui, depois eu volto com mais detalhes. A fase lútea inicial. Então, teve a ovulação, o ovócito foi liberado,
E aí, o hormônio liberador de gonadotropina diminui a produção, ó, setinha para baixo, diminui a produção de FSH e LH. E aí o corpo lúteo começa a produzir estrogênio, progesterona e inibina. Estrogênio, progesterona e inibina vão bloquear o hipotálamo e a hipófise a liberarem mais FSH e LH. Então, o aumento de estrogênio, progesterona e inibina pelo corpo lúteo diminui, né, a produção de FSH e LH. O corpo lúteo morre na fase lútea tardia, ele dá origem ao corpo albicans, corpo branco. Nessa fase, o corpo lúteo não secreta mais tanto estrogênio e progesterona. Então, o bloqueio que estrogênio e progesterona faziam desaparece. Então, o LH e o FSH pode ser aumentado, estimulando novos folículos a se desenvolverem, ou seja, vai voltar lá para o início do ciclo. Tá? Vai ter a indução lá do início do ciclo. O que eu quero dizer aqui? Que o estrogênio e a progesterona produzidos pelo corpo lúteo, estrogênio e progesterona produzidos pelo corpo lúteo, eles inibem a produção de FSH e LH. Ou seja, eles vão inibir a produção de novos folículos. Se o corpo lúteo morre, para de produzir progesterona e estrogênio e o ciclo pode reiniciar. Isso está bem mais ilustradinho aqui, ó. Vamos prestar bastante atenção agora, que agora vai ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui, ó, fase folicular. Na fase folicular, os hormônios FSH e LH estão em níveis baixos, tá? Níveis baixos de FSH e LH. De repente, tem um pico de LH. Esse pico de LH é o que está acontecendo aqui, ó. É o que está acontecendo aqui. Esse pico de LH é induzido pela a pequena quantidade ali de progesterona que é produzida pelo folículo. Tá? Então tem esse pico de LH aqui, ó, induzido pelo estrogênio, grande produção de estrogênio e pouca quantidade de progesterona. Então, grande quantidade de estrogênio induz o pico de LH. Esse pico de LH ele vai ser crucial para aumentar a produção de progesterona. Ó. Essa produção de progesterona aqui está aumentada, ó, progesterona está aumentada justamente no período do corpo lúteo. O corpo lúteo é que produz essa progesterona. O LH está associado muito com o estrogênio. Estrogênio aumenta, aumenta LH. Ó, grande produção de estrogênio induz o hipotálamo a produzir hormônio liberador de gonadotropina, que faz o LH aumentar. Positivo aqui, ó. LH está aumentando. Então, ó, o estrogênio produzido pelo folículo faz o LH também aumentar. Olha, no ponto em que o estrogênio está alto, no pico do estrogênio, a gente tem o pico do LH. O que o LH vai fazer? O LH vai induzir a formação, vai induzir esse pico do LH, vai induzir a ovulação, e o que sobra da ovulação no ovário vai formar o corpo lúteo. O que o corpo lúteo faz? O corpo lúteo aumenta a produção de progesterona. Aumenta a produção de progesterona. Enquanto tem progesterona alta, bastante progesterona ali, não tem ovulação. Por quê? A progesterona, a progesterona, a progesterona, ela é liberada em virtude do FSH e LH
aumentado sobre as gônadas. Então, se eu tenho progesterona aumentada pelo corpo lúteo, o que vai acontecer? Progesterona aumentada pelo corpo lúteo vai inibir a hipófise a produzir FSH e LH. Então, ó, se tem progesterona alta, nesse ponto aqui, em que a progesterona está alta, o que acontece com FSH e LH? Eles voltam a ficar baixos, porque a progesterona alta inibe a hipófise a produzir LH e FSH, feedback negativo. Se tem FSH baixo e LH baixo, não vai ter desenvolvimento de folículo. Tá? Para ter o desenvolvimento do folículo, a gente precisa ter o FSH e LH altos. Folículo estimulante e luteinizante precisam estar trabalhando ali para estimular o desenvolvimento do folículo até a ovulação. Quem é que secreta progesterona mesmo? Corpo lúteo. Bem, aí não teve fecundação. Não teve fecundação, o corpo lúteo ele vai se desenvolver para o corpo lúteo maduro ou corpo albicans, que é um corpo branco. Ele não secreta mais a progesterona. Então, os níveis de progesterona começam a baixar até o nível que estava lá iniciando o ciclo. E olha que interessante, quando o nível de progesterona está baixo, há descamação do endométrio, dessa parede do útero aqui, ó, a parede interna do útero a gente chama de endométrio. Essa descamação é a menstruação. Então, na fase proliferativa, o endométrio ele vai recebendo mais vasos sanguíneos, vai aumentando a produção de vasos sanguíneos e o número de células que formam essa camada, a camada fica mais espessa. Por quê? Se o ovócito for fecundado, o embrião vai se implantar aqui no endométrio, com bastante vasos sanguíneos para o embrião se desenvolver. Se não for fecundado, a progesterona diminui e aí tem a menstruação. Então, a descamação da parede uterina, a menstruação, ela vai ocorrer se não tiver fecundação e quando a progesterona estiver baixa, tá? Progesterona precisa estar baixa para ter a menstruação. Da mesma forma, se a progesterona, da forma contrária, se a progesterona estiver aumentada, prestem atenção, se a progesterona estiver aumentada, não tem menstruação. E também não vai ter a estimulação do folículo crescendo para ser ovulado. Por quê? Para o folículo crescer, a mulher precisa ter FSH e LH para estimular o folículo, maturação do folículo. Depois que ocorre a ovulação, vai ter o aumento da progesterona por conta do corpo lúteo. Essa progesterona ela vai inibir a hipófise e ela não vai mais secretar a FSH e LH. Então, enquanto tiver progesterona alta, não vai ter liberação de FSH e LH. E esses hormônios, FSH e LH, são importantes para a maturação do folículo. O que eu quero dizer isso? Se a mulher engravida, esse corpo lúteo, ele continua produzindo progesterona. E aí a mulher não vai menstruar. E nem vai produzir outro ovócito. Por quê? Para produzir outro ovócito precisa de FSH e LH. Mas se a mulher gestante continua produzindo
progesterona, a progesterona vai inibir a hipófise a secretar FSH e LH. Então é por isso que durante a gestação a mulher não engravida. Ela só gera, normalmente, né, um feto de cada vez. Enquanto tiver grávida, a mulher está produzindo progesterona, tá? Tem produção de progesterona e não ovula. Daí, aquele mecanismo dos anticoncepcionais. Anticoncepcionais ricos em progesterona e estrogênio, eles bloqueiam a produção de FSH e LH da hipófise. E não vai ter maturação do folículo. Daí as mulheres não ovulam, tá? E dependendo da quantidade que toma, né, também não vão menstruar. Se for contínuo, né, tomando progesterona, o anticoncepcional à base de progesterona de forma contínua, ela nem vai menstruar, nem vai perder aquela camada de células do endométrio do útero. Tá? Então, o que acontece quando usa anticoncepcional? Progesterona alto, estrogênio alto, FSH deixa de ser produzido, então FSH e LH fica baixinho. E na menopausa? O que acontece na menopausa? Na menopausa, ocorre o contrário. Na menopausa, não vai ter produção de progesterona. A produção de progesterona na mulher cai. Então, progesterona fica baixo. Se progesterona fica baixo, FSH e LH aumentam muito, porque não tem a progesterona para inibir a produção de FSH e LH. Então, na menopausa, o que tem de acontecer com a mulher? Uma tentativa da hipófise de fazer com que ela ovule, então vai ter muito FSH e muito LH, mas não vai ter a produção de corpo lúteo de progesterona. Tá? Então não vai ter essa fase ali do corpo lúteo, o nível de progesterona vai ficar mais baixo. Se tem um nível de progesterona baixo, mesmo que tenha ali a quantidade de FSH e LH, vai ser tão alta que o folículo não vai conseguir maturar e também não vai ter a menstruação. Tá? Então, na menopausa ocorre esse processo. Aqui a gente está resumindo de novo o ciclo menstrual, mas numa outra forma gráfica. Então, começa com o hipotálamo liberando o hormônio liberador de gonadotropina. Esse hormônio liberador de gonadotropina estimula a hipófise a produzir FSH e LH. O FSH e LH agem sobre os ovários, aumentando a concentração de estradiol, um dos principais hormônios esteroides da mulher. Esse aumento do estradiol aumenta a sensibilidade dos folículos pelo FSH, que vai maturar os folículos. O FSH, então, vai fazer os folículos crescerem. Os folículos vão produzir mais estradiol, que tem uma retroalimentação positiva nesse ponto, um feedback positivo. Ou seja, vai fazer que seja produzido mais LH. Esse LH vai ter um pico, que é chamada onda de pH, onda de LH. Essa onda de LH vai estimular os ovários à ovulação. Ovulou, aí o folículo fica vazio, se transforma em corpo lúteo. E aí esse corpo lúteo vai começar a produzir estradiol e progesterona. Esse estradiol e progesterona eles vão ter um feedback negativo sobre o hipotálamo, que vai diminuir a produção do hormônio liberador de gonadotropina. E com falta de hormônio liberador de gonadotropina, a hipófise também deixa de gerar FSH e LH. Com isso, nos ovários, o corpo lúteo regride, vai se transformar em corpo albicans, né? Ou seja, não vai ter mais progesterona, estrogênio, estradiol alto. E aí, com o nível de progesterona e estradiol reduzido, porque o corpo lúteo deixa de produzir, o hipotálamo volta a secretar o hormônio liberador de gonadotropina. Tá? Então aí o ciclo recomeça. Aqui é a fase menstrual com baixa testosterona. Aqui é a fase proliferativa, a fase de maturação do folículo.
e aqui a fase secretora do corpo lúteo. E se tiver fertilização e implantação? Se tiver fertilização do óvulo, né, e a implantação lá no útero, de início, o corpo lúteo vai permanecer produzindo a progesterona. Vai continuar produzindo a progesterona. Durante a gestação, quem vai produzir essa progesterona vai ser a placenta. A placenta do bebê vai ficar produzindo progesterona e estrogênio durante a gestação. Então, a progesterona vai estar sempre alta no corpo da mulher enquanto ela estiver gestando. Ou seja, não vai sair dessa fase aqui, ó. Enquanto a mulher estiver gestando, a progesterona vai estar sempre alta. Progesterona alta inibe a maturação de novos folículos, então a mulher não vai ovular enquanto estiver grávida e também não vai menstruar enquanto estiver grávida. Isso em condições normais, tá, gente? Então, o que evita a mulher engravidar de 2 bebês ao mesmo tempo? A produção de progesterona do corpo lúteo e depois da placenta. O que evita a mulher menstruar durante a gravidez? O mesmo aumento de progesterona pela placenta e pelo corpo lúteo. Só vai ter menstruação com progesterona baixa e só vai ter ovulação depois desse ciclo, depois de ter tido a progesterona baixa. Se a progesterona ficar alta, não tem ovulação, porque não tem FSH e LH, e não tem menstruação. Então a progesterona reprime, né? Inibe aí a ovulação. Aí tem a menopausa e a andropausa, que eu já comentei com vocês. No caso aí, a mulher André, tem... Oi, muito boa a explicação. Com uma gostou? facilidade bem grande. Gostei. Ah, que bom. Eu fico preocupado, gente, porque essa parte é tão puxadinha. Ela é complicada, né? É, Mas assim, você explicou com uma facilidade e simplicidade muito legal. É uma é, didática bem obrigado, boa. obrigado. É porque assim, vocês têm que focar no efeito, né? Tem que ver o que a Isso. progesterona faz, o FSH Aham, e o LH e pronto, tá? isso. Foi Não tem muito muito boa. mais o que... O Nota exercício... 10. Obrigado. Os exercícios que vocês vão fazer dessa aula vão reforçar essa parte aí também, tá? Tá Do bom. uso do anticoncepcional e da menopausa e da andropausa. E na menopausa, o que acontece? Como eu já disse antes, o estrogênio e a progesterona, elas deixam de ser produzidas, a mulher produz em menor quantidade, né? Então, o que acontece? Ela acaba tendo um FSH e um LH altos, né? Por conta da falta do controle da progesterona e do estrogênio. E essa ausência do estrogênio, principalmente do estrogênio, porque ele controla muitas outras coisas no corpo, vai causar atrofia da genitália, né, uma diminuição dos lábios da vagina, um estreitamento do canal vaginal, uma redução das mamas, pode surgir também nódulos na mama, não que sejam cânceres, tá, gente? Tumores malignos, não, mas podem dar nódulos nas mamas. E a osteoporose por perda de cálcio nos ossos também, que acontece na menopausa. Tudo por conta da ausência do estrogênio, que diminui na menopausa. Nos homens, a andropausa é caracterizada pela redução da testosterona, mas como eu disse anteriormente para vocês, não ocorre de forma de repente na vida do homem, né? Vai acontecendo muito mais comum esses sinais aparecerem por volta dos 60 anos, tá? Acima dos 50 anos, esses sintomas começam a aparecer também. Homem também pode ter osteoporose, né, por perda de cálcio nos ossos, mas isso é menos acentuado do que nas mulheres. Mas vai ter redução também da massa muscular, né,
do tônus muscular, que é... Esqueci o nome. Quando a gente tem fraqueza no músculo, Ai, Jesus, esqueci o nome. Esqueci o nome. Tá? A gente perde essas características também do corpo masculino. Tá? Vou passar para vocês aqui como que vai funcionar a nossa atividade da, dessa aula que vocês vão entregar na próxima aula. Não é difícil, a atividade não é difícil, mas ela é legalzinha porque eu consegui um artigo, e é um artigo que tem tudo a ver com o curso de vocês. Agora, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Sobre a preparação do nosso corpo para a reprodução, responda. O que define se o embrião vai representar testículo ou ovário? Aí tem a ver com aquele gene fator determinador de testículos presente nos cromossomos Y. Nos cromossomos Y. As produções de gametas iniciam em qual momento da nossa vida? Ainda na vida intrauterina. Tanto a espermatogônia quanto as ovogônias, elas são produzidas ainda na vida intrauterina. Só que no caso dos homens, a divisão continua na puberdade, né? Essa maturação vai continuando na puberdade e não fica parado até a puberdade, né? A espermatogônia fica lá até a puberdade começar. No caso das mulheres, o ovócito fica parado já no início da divisão celular na vida intrauterina. Então tem essa diferença aí, né? Mas principalmente na puberdade. A produção de gametas inicia na puberdade, no caso das mulheres, e se inicia ainda na vida intrauterina. O que acontece Essa na matéria vai puberdade? cair na prova, André? Cai também, cai também, Cai também, né? Tá. cai também. O que acontece na puberdade que reinicia a gametogênese? O pico de FSH e LH, porque o hipotálamo já está maduro. Na questão 2, eu peço para que vocês pesquisem o uso de 3 anticoncepcionais hormonais. O uso da pílula anticoncepcional contendo estrogênio e progesterona, ou um ou outro. Pílula do dia seguinte. E o uso de anticoncepcional injetável a cada 3 meses. O que eles têm de diferença, né, que fazem com que eles tenham uns efeitos diferentes? Tá? Depois vocês vão pesquisar isso na internet, é super fácil de achar. Só que eu quero que vocês relacionem isso com FSH e LH. Que aí já vai reforçando esses hormônios da hipófise. Professor, peraí, essa Oi. questão que o senhor falou... é a 2. Ih, eu me confundi toda. O que o senhor falou dessa questão 2? Comparar o quê? Na questão 2, tem três tipos de anticoncepcionais baseados em hormônios que as mulheres podem fazer uso. Né? É o uso contínuo, né, que a mulher usa todos os dias. O uso da pílula do dia seguinte, que é aquele que depois de uma relação sexual sem preservativo, a mulher toma uma carga excessiva de um dos hormônios, não vou revelar qual agora, vocês vão ter que pesquisar. E aí, por que essa pílula do dia seguinte funciona? O uso de anticoncepcional injetável a cada 3 meses, então isso diminui, né, dá uma segurança maior para a mulher evitar engravidar, porque ela só vai precisar fazer uso do anticoncepcional a cada 3 meses, então se ela esquecer um dia ou outro, não vai trazer diferença, né, do ponto de vista contraceptivo, tá, gente? Mas é claro que isso aí todos esses são hormônios. De repente, na pesquisa de vocês podem ver que algum anticoncepcional desse pode trazer um efeito colateral indesejado. Mas, enfim, o foco dessa questão é que vocês associem os métodos contraceptivos hormonais com a secreção de FSH e LH pela hipófise. Sim, Será que a produção de FSH e LH vai aumentar ou vai diminuir? Será que vai ter ovulação ou não por conta disso? Tá?
Na 3, vocês vão comparar os efeitos dos anticoncepcionais com a menopausa. Então, vocês vão ler ali direitinho a apostila, vão rever essa aula que eu expliquei para vocês. E aí, na menopausa, o que acontece? Não tem progesterona e estrogênio alto. Tem menor concentração plasmática desses hormônios. O que vai acontecer com FSH e LH? Vão estar altos ou baixos? Então, tem a ver aí, né, com a regulação da hipófise pela progesterona e o estrogênio. A questão 4 é sobre a fertilização, implantação do embrião e gestação. Aí tem essa partezinha do final da aula que eu comentei com vocês. Quais são os hormônios que vão manter o endométrio durante a gestação, que não vão deixar o endométrio se descamar e ter menstruação? Estrogênio e progesterona. Aí vocês podem incluir até o HCG, que é o hormônio da gonadotropina humana, hormônio gonadotropina humano. É um hormônio que vai estimular a placenta a liberar progesterona e estrogênio. Mas eu nem falei dele com vocês, tá? Porque eu acho que só progesterona e estrogênio é fundamental para vocês entenderem esse processo. Por que normalmente não ocorre uma ovulação depois da implantação de embrião? Ou seja, por que não tem gestação? Por que a mulher não engravida durante uma gestação? Né? Ela só tem um feto de cada vez. Por que o espermatozoide fecunda um ovócito? Porque apenas um espermatozoide fecunda o ovócito secundário. Porque quando ele encontra a zona pelúcida do ovócito, ele muda sua conformação e nenhum outro espermatozoide consegue entrar. Tá? E a parte mais importante está aqui. É um artigo, Fatores Nutricionais e Fertilidade, uma revisão de literatura. Ele é um artigo relativamente novo, publicado em 2023. Ele traz uma revisão com vários autores diferentes, com vários pesquisadores diferentes, discutindo como que a condição nutricional pode melhorar ou piorar a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Acho que tudo tem a ver aí com o contexto do curso de vocês. Esse artigo ele está bem simples de ler, não é um artigo muito complexo, tá? A leitura dele é muito boa, bem didático. E essas perguntinhas que eu coloquei são facílimas de encontrar nele, tá? Praticamente em tópicos dentro do artigo. Eu só quero que vocês deem uma lida nesse artigo para vocês verem como que de fato é importante, né, ter uma nutrição adequada, pensando na fertilidade também. Então, às vezes, vocês podem receber futuramente aí nos consultórios de vocês, nos atendimentos de vocês, mulheres e homens que estejam fazendo acompanhamento clínico com geneticistas ou ai, meu Deus, fugiu o nome da especialidade. Geneticistas ou... Ai, meu Deus. Os médicos que acompanham e fazem pré-natal. Gente, me deu um branco agora. Obstetras. Obstetras, exatamente. Pode estar acompanhando com obstetras e geneticistas, mas podem precisar também de um aconselhamento nutricional, porque às vezes o problema da fertilidade está relacionado aos fatores nutricionais daqueles pacientes, tá? Então, de repente, vocês podem ajudar isso também. Então, tem esse artigo aí, é bem legal, gente, não deixa de ler, não. Pode fazer o download agora, eu vou postar lá no AVA também o artigo, para facilitar o download de vocês, e já dei uma lida. É bem legal, tá? Não é uma lida assim que vocês vão ter que prestar atenção em todos os detalhes, não. Nessas perguntinhas aí estão os pontos fortes que eu acho que vocês precisam desse artigo. Tá? Quais fatores encontrados pelos autores podem interferir na fertilidade de homens e mulheres? Por que a dieta mediterrânea é melhor que a ocidental para o tratamento da infertilidade masculina? Quais nutrientes podem ser importantes no tratamento da infertilidade masculina? Quais suplementos podem ser relevantes para a fertilidade de ambos os sexos? Tá? Então, são 4 perguntinhas só muito fáceis de achar a resposta no artigo. Não vai dar trabalho para vocês. Tá? E aí, aumenta esse nosso conteúdo da nossa aula e foca para o curso de vocês.
tá? Não deixa de ler isso, não. É bem complementar. Esse artigo não cai na prova. Essa questão 5 eu não vou cobrar em prova de vocês. É mesmo só para vocês terem esse conhecimento. E aí a gente corrige na próxima aula. Beleza, gente? Entenderam? Se vocês não entenderem durante a realização do exercício, ficou com dúvida, não entendeu a relação da FSH, da LH, progesterona, estrogênio no ciclo menstrual, não tem problema. A gente vai resolver essa dúvida antes da aula, antes de iniciar a matéria nova. Tá bom? Igual a gente faz toda semana. Só que eu preciso que vocês tentem resolver para vocês tentarem entender isso daí. Se eu só ficar falando, vai entrar para um ouvido e sai pelo outro. Preciso que vocês se dediquem um pouquinho, tentem entender. Não conseguiu, a gente vai resolver junto no próximo sábado. Tá? Fiquem Essa calmos. atividade a gente vai colocar lá no AVA também? Também, mesma coisa. Mesma coisa. Escrita, à mão, manuscrito, Isso foto aí. lá. Tá ok. Exatamente. Tá? Mesma coisa. Vocês já estão somando um monte de ponto, né? É ponta dessa de atividade. Ainda bem, porque a gente vai precisar. Aí sim. Não é à toa, tá? Não é à toa. O mais legal, Marina, é que assim, você é uma pessoa extraordinária. Você sabe? Oi? Você é uma pessoa extraordinária. Por Você quê? coloca na sua cabeça que você tem dificuldade. Mas quando a gente vai conversar, quando a gente vai ver, você está entendendo bem a matéria. Entendeu? Ah, mas eu acho que não. Você tem que parar de focar no que você não está entendendo e focar no que você está entendendo. Você está entendendo muito mais do que não entendendo. Sei lá. Tá? Pode confiar nisso aí. Essa matéria eu tô com o pé meio atrás. A facilidade que eu tô achando é que no curso, assim, o segundo período, as matérias estão todas integradas. Se tá tudo comunicam, assim, né? Muito. Aí você lembra assim, Zé Carlos falou disso. Mas o André tá falando algo parecido como é que chama? Na fisiologia e na genética. Na fisiologia, entendeu? Aí fica mais Sim. fácil assim. Mas ela em si, eu tô meio perdida ainda. Fisiologia e bioquímica se conversam muito. Verdade. Aí a gente vai tentando, mas vai dar para. Acho que vai dar. Com certeza. Com certeza, tá? Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Vou já colocar lá alimentar o AVA para não esquecer, tá? Que tem o artigo, Obrigada, tem o vídeo. Hoje, eu já postei no nosso grupo. O print? Não, esse artigo aí. Você já baixou? Já postei no grupo. Vocês pegaram o QR Code e já baixaram? Rapidinho, Já. vocês são muito espertos. Eu também Tá vendo? achei na hora que você estava mostrando. Que legal. Parabéns, gente. Isso aí. Show de bola. Muito legal. Fiquem com Deus, tá? Falou, André. Obrigadão. Bom final de semana, André. Anotem as dúvidas que sábado que vem a gente tirar, tá? Tá Tá bom. jóia. Show! Bom final de semana. Aqui, você vai dar, Oi. o André, você não vai dar, assim, um estudo direcionado para a prova, não? Não. Vão ser as próprias atividades que vocês estão fazendo a cada aula. Tá. Tá bom. Tá? Eu tinha Vai funcionar pensado como nisso estudo mesmo. dirigido. Tá jóia. Tá? Obrigada. Nada, beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.